O tema da palavra dessa manhã é: eu tenho permissão? Você busca a permissão de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você tem permissão de Deus para algumas coisas? Porque se você caminhar por um caminho que você não tem permissão de Deus, saiba, esse caminho vai ser muito dolorido para você. Você sabe por que Deus permite com que nós tenhamos dúvidas? Você já parou para perguntar para o Espírito Santo o porquê que Ele permite que você tenha algumas dúvidas? É para que você não pergunte algumas coisas depois que elas forem respondidas. Como assim, profeta? Deus deu para nós a capacidade de duvidar, e a dúvida não é uma coisa ruim, desde que você tenha a resposta certa. Se você perguntar para mim assim: você tem certeza do seu chamado, profeta? Eu vou dizer sim, porque eu já tive dúvida. Mas eu recebi a resposta, então eu não tenho mais dúvida. Aí você pergunta para mim: você tem certeza que se você morrer você vai para o céu? Eu vou responder para você sim, porque eu já tive dúvida. Mas eu também recebi a resposta. E quando você não tem dúvida sobre algo, você não questiona mais. Então Deus nos deu a capacidade de duvidar para que tenhamos respostas. E se você está em dúvida, é porque você está em busca de uma resposta. Sabe, eu não acho nenhum problema uma pessoa ter muitas dúvidas. O problema é ela não ter respostas. O problema não é ter dúvidas, o problema é não ter resposta. Porque quando você tiver a resposta, as dúvidas vão acabar. Se você perguntar para mim, até a minha esposa, ela diz isso até hoje: por que você pediu confirmação de Deus para casar comigo? Ela disse: você tinha que saber antes de namorar se era a vontade de Deus e se você saltasse fora do barco. Eu disse para ela: tem algumas coisas que a gente não pode errar. E nós somos seres emocionais. É por isso que a direção de Deus é tão importante na nossa vida. Porque às vezes você está emocionalmente comprometido, mas você não tem permissão. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu acredito muito que nós precisamos de permissões para algumas coisas. Se você não tiver a permissão de Deus, eu, se fosse você, não andaria por esse caminho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem que ter a permissão divina. Se não tiver a permissão, olha, vai ser só dor, choro, lágrimas. É melhor ter permissão. Tem coisas que eu tive o desejo de fazer, e na hora de fazer, Deus me disse: não faça, porque eu não tinha a permissão. Tive o desejo, tive a intencionalidade, tinha o recurso na mão, mas não tinha a permissão. E eu aprendi uma coisa: não adianta você ter o recurso e não ter a permissão. Diz para a pessoa que está ao seu lado: não adianta você saber fazer algo se você não tem a permissão daquilo. Sabe, algumas coisas são muito custosas para a gente. Algumas coisas assim, Deus nos manda pegar um trajeto diferente, que a gente poderia pegar um atalho. E você não entende. Você pergunta a Deus: Deus, se eu poderia pegar um atalho, por que o Senhor me manda pelo caminho às vezes mais longo? É porque tem coisa para você aprender ainda. Então a melhor igreja não é a que é mais perto da sua casa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a melhor igreja
não é a que está mais perto da sua casa. A melhor igreja é aquela igreja que foi Deus que nos colocou. E como é que você vai lutar contra isso? Eu lhe digo assim com toda sinceridade, eu não tenho mais a pegada para ser um pastor. Estou sempre dizendo isso, a minha esposa diz, não fala isso, não, mas eu tenho que dizer. As pessoas não podem pensar que eu faço um trabalho pastoral, porque eu não faço, o pastor é diferente. Eu vejo meu pai, ele tem um chamado apostólico, mas pastoral muito forte na vida dele. Ele tem paciência para algumas coisas que eu não tenho. E não é porque eu não sou homem de Deus, é porque virou já a chave na minha vida. Eu entendi, meu chamado não é pastoral, meu chamado é profético. Então às vezes a pessoa vai querer um pastor do lado dela, e eu não vou ser esse pastor, mas eu vou ser aquele que vai dar uma direção para ela. Daí o pastor vai ter que procurar outro. Por isso que tem os nossos pastores aqui na igreja, vários pastores, várias pastoras, para fazer o que eu não faço, e eu faço o que alguns deles não fazem. Você entende? Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem que ter permissão para as coisas. Eu não tenho mais permissão para estar à frente da igreja, não tenho mais essa permissão. Não é porque eu não gosto, que eu gosto, mas não me encaixo mais. Por quê? Porque ensinar a voz de Deus para as pessoas é realmente o propósito de Deus na minha vida. Para isso eu tenho permissão. Agora eu vejo muito pastor querendo ser profeta. Não entende nada do profético, querendo ser profeta. Ele não tem permissão para isso. Somente o apóstolo, eu vou ensinar uma coisa para vocês que não está no sermão, somente o apóstolo toca em todos os ministérios. Só que ele é que nem um clínico geral. Então, o apóstolo, ele pode tocar no ministério profético, ele pode tocar no ministério do evangelista, ele pode tocar no ministério pastoral, ele pode tocar no ministério de mestre. Só que ele é um clínico geral, ele não é um especialista em nenhuma dessas áreas, mas ele entende de todas para estabelecer na igreja. É por isso que os apóstolos ficavam na supervisão, porque eles tinham a visão de como estabelecer os ministérios dentro da igreja. Será que você consegue entender isso? Diz para a pessoa que está do seu lado, cada um na sua linha. Você já viu goleiro querendo ser atacante? É só bolada nas costas. O atacante é o atacante, o goleiro é o goleiro, o zagueiro é o zagueiro, cada um na sua área. Cada um na sua área. Amém? E um detalhe, todos são importantes para o time.